Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre medida de dispersão ou de variabilidade. Na videoaula anterior foi abordado 3 medidas de dispersão, que foi a amplitude, o desvio e o desvio absoluto. Com base nesse exemplo, utilizando esses mesmos elementos 3, 3, 4, 4, 4 e 6, vamos dar sequência, que em cima dele se calculou quem é a amplitude desse conjunto de dados, resposta 3. Quem é o desvio desse conjunto de dados? Primeiro calcula a média e faz a diferença em relação a cada elemento. E esse resultado chamamos de desvio. E o desvio absoluto é você pegar cada um desse desvio e o módulo dele, que chamamos de desvio absoluto. Foi abordado anteriormente. Agora, o que vem a ser essa variância? Essa variância indica que vamos fazer uma média aritmética dos desvios quadráticos. Assim, quando eu falo variância, eu vou fazer o quê? Uma média aritmética. De quem? Dos desvios quadráticos. Aí você disse, o que é isso que eu irei fazer? Eu vou pegar cada um daqueles desvios do item anterior, irei elevar ao quadrado e vou dividir pela quantidade de elementos. Assim, quais são os valores que eu encontrei? Aí vamos observar o exemplo anterior. Menos 1, 0, 0, 0 e 2. Assim, aqui é o desvio. Cada um deles você vai elevar ao quadrado, vai dividir pela quantidade de elementos que você utilizou. Assim, vamos começar. Quem são os elementos que eu tenho? Assim, vamos calcular a variância, que vamos chamar de VAR, aqui, que vai ser o quê? Assim, quem é o VAR, ou variância? Vai ser o que? A média aritmética dos desvios quadráticos. Assim, o primeiro valor que eu tenho foi menos 1, elevado ao quadrado. O outro valor também, você pode até retornar, foi menos 1, elevado ao quadrado. E depois teve 3 resultados correspondentes a 0. Mas você coloca também 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Você diz, não, mas 0 não vai influenciar na soma, mas vai influenciar em relação à quantidade de elementos. Mais 2 elevado ao quadrado. Porque os resultados do desvio foram menos 1, 0, 0, 0 e 2. Como é a variância, isso aqui tem seu desvio elevado ao quadrado. Você pega cada um dos desvios e elevar ao quadrado. Tudo isso você vai dividir pela quantidade de elementos. Quantos elementos você usou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divide por 6. Assim, a variância, ou VAR, vai ser 1 elevado ao quadrado, 1. 1 elevado ao quadrado, 1. 0 elevado ao quadrado, corresponde a 0. Mais 0, mais 0, mais 2 elevado ao quadrado, 4. Tudo isso você vai dividir pela quantidade de elementos, corresponde a 6. Assim, resultado, somando aqui, 0, elimina, 1 com mais 1, 2, com mais 4, 6. 6 dividido por 6. 6 dividido por 6 corresponde a 1. Assim, o que vem a ser a variância, ou VAR, é a média aritmética dos desvios quadráticos. Assim, eu estou fazendo aqui o quê? Uma média aritmética dos desvios quadráticos. Cada um desses valores são os desvios, elevado ao quadrado. Quando eu divido pela quantidade, você fez o quê? Uma média aritmética. Isso aí chamamos de variância. Assim, você pega cada um dos desvios, eleva ao quadrado, soma e divide pela quantidade de elementos. Preste atenção nos procedimentos. Primeiro, tem que calcular o desvio, eleva ao quadrado, soma e divide pela quantidade de elementos. O resultado final chamamos de variância ou VAR, que corresponde a 1. Assim, naquele conjunto de dados, no item anterior, que é formado por 3, 3, 4, 4, 4, 6. Perguntar quem é a variância desse conjunto de dados? Assim, a resposta é o número 1. Isso aqui chamamos de variância. Você pode fazer uma comparação de um resultado da variância de um conjunto de dados com outro conjunto de dados, para observar quem sofreu maior ou menor variância. Vamos verificar o desvio padrão, que em cima daquele conjunto de dados eu posso observar em relação ao seu desvio padrão, quem sofreu maior ou menor desvio padrão. Para achar o desvio padrão dP será igual a raiz quadrada da variância.
que é do VAR. Assim é só lembrar, para achar o desvio padrão, eu tenho que ter primeiro a variância. Quem é a variância? Em cima desse valor, você tem que extrair a raiz quadrada dele, que pode dar um valor exato ou decimal, que é aproximado. Assim, nesse exemplo aqui vai dar um valor exato. Assim, o dp, que é o desvio padrão, corresponde a quem? A raiz quadrada de 1. Assim, o dp corresponde a raiz quadrada de 1. Assim, aqui, naquele conjunto de dados, eu já tenho a informação de quanto equivale para 3, 3, 4, 4, 4, 6, quem é o seu desvio padrão. O desvio padrão corresponde a 1, daquele conjunto de dados. Agora vamos para o último item, aonde vamos fechar com o chamado desvio médio. Aonde esse desvio médio, também posso chamar de desvio médio absoluto. E o que vem a ser esse desvio médio ou desvio médio absoluto? Para esses valores aqui, você vai determinar como ele fazer. Você vai pegar cada um dos desvios absolutos, vai fazer uma média aritmética desse desvio absoluto. Assim, o que é o desvio médio absoluto? É uma média aritmética dos desvios do conjunto de dados. Assim, eu tenho um conjunto de dados, vou pegar o valor absoluto, o desvio absoluto, e vou calcular a sua média aritmética. Para isso, você soma todos eles e divide pela quantidade. Assim, eu vou ter que voltar para o outro item anterior, que foi abordado na outra aula. Observe que eu tenho aqui, ó, o desvio absoluto. Deu quanto? 1, 1, 0, 0, 0 e 2. Assim, o desvio médio, você vai fazer uma média aritmética dos desvios absolutos. Assim, ao fazer a média aritmética do desvio absoluto, você está achando o desvio médio absoluto. Assim, quem é o desvio médio absoluto? É uma média aritmética do desvio absoluto, que foi visto anteriormente. Assim, ao fazer essa média aritmética, você encontra o desvio médio absoluto, que eu posso chamar de dm ou eu posso chamar de dma, que é desvio médio absoluto, que será igual a fazer uma média aritmética do desvio absoluto. Primeiro valor, 1, que eu já tenho ali, o outro, 1, mais 0, mais 0, mais 0, mais 2. Que essa resposta são os desvios absolutos. Foi verificado na outra aula anterior. Estou pegando em cima deles. Isso aqui eu vou fazer uma média aritmética. Vou dividir pela quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim o resultado corresponde a elimina, 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 somando você tem 4, dividido por 6. Onde eu posso simplificar aqui por 2, que vai dar igual a 2 dividido por 3. Ou, ao dividir aqui, vamos dividir o 2 por 3. Como 2 não pode ser dividido por 3, eu acrescento 0, vírgula e 0. No 20, cabe quantas vezes o 3? Cabe 3 vezes. Aí 3 vezes 6, 18, para 20, 2. Não dá para dividir, aí você coloca mais um 0 e vai achar 6. Aí não dá outro 6. Assim, esse valor vai ser o quê? Aproximadamente, o valor vai ser aproximadamente, arredondando aqui, vai ser aproximadamente, que aí vai dar 6,666. Vai dar aproximadamente 0, para arredondar para duas casas decimais, 67. Assim aqui encerramos, o estudo de medidas de dispersão. Assim, quais são as medidas de dispersão? Em cima de um conjunto de valores foi visto o seguinte. Na primeira videoaula você viu que é a amplitude. Em cima desse conjunto de valores, eu vou dar um conjunto de valores e você vai determinar quem é a amplitude. Assim, a amplitude é a diferença entre o valor maior menos o valor menor, em cima desse conjunto de valores. Quem é o desvio? Para achar o desvio, primeiro calcula a média aritmética do conjunto de valores e a diferença de cada elemento em relação à média aritmética, essa diferença chamamos de desvio. Para se calcular o desvio absoluto, em cima do desvio, o desvio absoluto vai ser o módulo desse valor que você encontrou do desvio.
E o que é o módulo dele? É o valor sem o sinal, o valor absoluto dele. Assim aqui eu tenho amplitude, desvio e o desvio absoluto. Em cima desses resultados, aí foi concluído as medidas de dispersão, que são as seguintes, aqui ó, foram vistas. Temos a variância, ou VAR, temos o desvio padrão, DP, e tem o desvio médio, ou chamado desvio médio absoluto. Para achar a variância, não esqueça, vai ser o quê? A variância é indicado como uma média aritmética dos desvios quadráticos. Aqui que você fez foi uma média aritmética. Eu peguei os desvios, elevei ao quadrado e dividi pela quantidade de elementos. Assim você está fazendo o quê? O valor ao quadrado e dividindo pela quantidade de elementos. Você fez uma média aritmética dos desvios quadráticos. Primeiro eleva ao quadrado, depois divide pela quantidade de elementos. Isso aqui chamamos de variância, ou VAR. Já o desvio padrão, você vai fazer a raiz quadrada da variância. Assim você pega a variância, o resultado que você encontrou e extrai a raiz, que pode dar um valor inteiro ou um valor aproximado, um valor decimal. Para achar o desvio padrão, em cima da variância, você extrai a raiz. Assim, dp é igual a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada de 1 é 1. Para achar o desvio médio absoluto, você vai pegar o desvio absoluto, que você calcula primeiro, e em cima deles você calcula a média aritmética deles. Você soma todos eles e divide pela quantidade. E o valor pode dar um valor inteiro ou pode dar um valor aproximado. Assim, aqui na resposta tem 0,67. Você dividiu 2 por 3. Deu aproximadamente 0,66, arredondando para duas casas decimais, 0,67. Assim, aqui concluímos o nosso estudo sobre chamadas medidas de dispersão ou variabilidade. Não esqueça de você retornar às questões anteriores que foram abordadas e refaça cada uma dessas medidas de dispersão, observando como é que se chega a cada um desses resultados. Bons estudos. Isso aí, continue estudando e em seguida procure resolver o máximo possível de questões em cima desse conteúdo abordado.